Um tropeço, um braço estendido, um clarão cegante. Em um segundo, a celebração mais épica de Israel se torna um cenário de horror e morte súbita. Para entender o sangue derramado no caminho, precisamos voltar ao momento em que Davi consolidou seu poder em Jerusalém. Davi era um guerreiro, mas acima de tudo, ele queria a presença de Deus no coração de sua nova capital. A Arca da Aliança estava esquecida há 20 anos na casa de Abinadab, em Quiriate Jearim. Não descansarei até que o trono do Deus de Israel esteja no lugar que ele escolheu. 30.000 homens foram convocados, o maior exército de Israel, não para a guerra, mas para uma procissão. Instrumentos de todo tipo foram preparados: harpas, saltérios, tamboris e símbolos. O som era ensurdecedor. Mas, em meio ao entusiasmo, um erro teológico fatal estava sendo cometido. Um erro de conveniência. A lei de Moisés era clara. A arca deveria ser carregada nos ombros dos levitas, por meio de varais de ouro. Davi, porém, decidiu seguir o exemplo dos filisteus. Colocou o objeto sagrado em um carro novo, puxado por bois. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, foram os escolhidos para guiar o novo transporte. A procissão começou. O povo gritava de alegria. Davi dançava com todas as suas forças à frente do cortejo. Eles desciam das colinas de Quiriate Jearim em direção ao vale, um caminho sinuoso e perigoso. Por quilômetros, tudo pareceu dar certo. A inovação de Davi parecia ter sido aceita pelo céu. Mas Deus não pode ser domesticado pela conveniência humana. O sagrado exige reverência, não facilidade. Ao chegarem à eira de Nacon, um local de debulhar trigo, o terreno se tornou instável. Os bois tropeçaram. O carro inclinou perigosamente para o lado. A arca começou a escorregar. Uzá, em um reflexo puramente humano e instintivo, estendeu a mão para segurar a arca. O que parecia um ato de ajuda era, na verdade, uma violação direta da santidade divina. O toque aconteceu. Um homem de carne e pecado tocou o trono do Deus Altíssimo sem autorização. O tempo pareceu parar. O som das harpas cessou instantaneamente. Diz o texto bíblico que a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. Para muitos, parece uma punição severa demais por um bom gesto. Mas para Deus, a obediência é superior ao sacrifício. Uzá não morreu pelo que fez de errado, mas pelo que ele pensou que poderia fazer: controlar o sagrado com suas mãos. O choque foi imediato. O corpo de Uzá caiu sem vida ao lado da arca de Deus. Davi olhou para o cadáver de seu amigo e servo. O rosto do rei empalideceu. Como poderei trazer a minha arca do Senhor? Se ela mata os que a protegem, quem poderá sobreviver? A alegria se transformou em luto. O lugar foi chamado de Perez Uzá, que significa ruptura de Uzá. A arca, agora, não era vista como um troféu de vitória, mas como um objeto de terror absoluto. Davi teve medo de Deus naquele dia. Ele percebeu que a presença divina não pode ser transportada sob os termos do homem. Ele deu ordem para que a arca não entrasse em Jerusalém. Ela foi desviada para a casa de um estrangeiro, Obed-Edom. 3 meses se passaram. O que todos esperavam ser uma maldição tornou-se o maior milagre daquela região. A notícia chegou aos ouvidos de Davi. O Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tem por causa da arca. Davi entendeu a lição. O problema não era a arca, mas o método. O problema não era Deus, mas a negligência humana. Ele ordenou uma nova tentativa. Desta vez, nada de carros novos, nada de atalhos. A cada 6 passos que os levitas davam, Davi parava e sacrificava um boi e um animal cevado. O terror deu lugar a um temor santo. Jerusalém finalmente recebeu sua coroa espiritual. Uzá foi o lembrete sangrento de que Deus é fogo consumidor. Ele não pode ser tratado como algo comum. Davi subiu ao trono, mas agora ele sabia.
Ele reinava sob o olhar de alguém muito maior. A arca estava em casa, mas o maior erro de Davi ainda estava por vir. E ele não envolveria madeira ou bois, mas o desejo proibido por uma mulher. No próximo episódio, o pecado de Batseba e a queda de um gigante. Inscreva-se em Caminhos de Deus e testemunhe a jornada.